Garantia de emprego, acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Acidentes do trabalho. Os acidentes de trabalho são eventos súbitos e não planejados que ocorrem durante o exercício de atividades laborais. Esses incidentes resultam em danos físicos ou psicológicos ao trabalhador e podem variar em gravidade, desde lesões até níveis incapacitantes permanentes ou até mesmo a morte. Caracterizam-se por sua natureza imediata, relacionada a um evento específico, e podem ser causadas por falhas nos processos de trabalho, condições forçadas do ambiente, falta de treinamento ou negligência por parte do trabalhador ou do empregador. Segundo a legislação brasileira, a Lei nº 8.213/91 é considerado um acidente de trabalho aquele que ocorre durante o exercício do trabalho ou no trajeto entre a casa e o local de trabalho. Fazem jus a benefícios por acidente de trabalho os empregados, inclusive os temporários, os trabalhadores avulsos, os segurados especiais, os médicos residentes, conforme artigo 4, parágrafo 5º da Lei 6.932/81. Empregados domésticos, conforme Emenda Constitucional 72/2013. Equiparam-se ao acidente de trabalho os seguintes casos: acidentes relacionados ao trabalho que, mesmo não sendo a causa única, originaram diretamente para a morte do trabalhador, redução ou perda de sua capacidade de trabalho ou causam lesões que resistiram ao atendimento médico para a recuperação. Acidentes ocorridos no local e horário de trabalho, devido a ato de agressão, sabotagem ou terrorismo de terceiros ou colegas de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive por terceiros, relacionada a disputas de trabalho. Atos de imprudência, negligência ou imperícia de terceiros ou colegas de trabalho. Atos de pessoas privadas do uso da razão. Desabamentos, inundações, incêndios e outros eventos fortuitos ou decorrentes de força maior. Doenças causadas por contaminação acidental. No exercício da atividade laboral, acidentes sofridos pelo trabalhador, mesmo fora do local e horário de trabalho, nas seguintes situações: execução de ordens ou serviços sob a autoridade da empresa, prestação orientada de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízos ou obter benefícios, viagens a serviço da empresa, incluindo estudos financiados pela empresa para melhor capacitação do trabalhador, independentemente do meio de locomoção utilizado, no trajeto entre a residência e o local de trabalho, ou vice-versa, independente do meio de locomoção utilizado, exceto se o trabalhador interromper ou alterar o trajeto habitual por interesse pessoal, durante os períodos destinados a refeições, descanso ou atendimento de necessidades regulatórias no local ou durante o trabalho. Doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho e se dividem em doenças profissionais e do trabalho. Doenças profissionais são aquelas decorrentes de situações comuns aos integrantes de determinada categoria profissional de trabalhadores. Estão relacionadas no anexo 2º do Decreto 3.048/99 ou reconhecida pela Previdência Social. Doenças do trabalho são aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Está relacionada diretamente às condições do ambiente, ou seja, a atividade profissional desenvolvida não é a causadora de nenhuma doença ou perturbação funcional, mas as condições do ambiente que cerca o segurado. Ou seja, as doenças ocupacionais referem-se a condições de saúde que se desenvolvem gradualmente ao longo do tempo devido à exposição contínua e repetitiva a fatores de risco presentes no ambiente de trabalho. Diferentemente dos acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais não têm uma causa imediata ou única, sendo resultado de um acúmulo de exposições ao longo do tempo. Essas enfermidades podem ser de origem física, como as relacionadas à postura atentada, movimentos repetitivos ou carga física excessiva, ou de origem química, como as intoxicações por substâncias químicas utilizadas no ambiente de trabalho. Além disso, as doenças ocupacionais também podem ter origem psicossocial, associadas a aspectos como estresse emocional, sobrecarga emocional e violência psicológica no ambiente laboral. Responsabilidade civil do empregador.
A responsabilidade civil do empregador em casos de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais se refere à obrigação legal que o empregador tem de reparar os danos causados ao trabalhador em decorrência dessas situações. Essa responsabilidade está prevista na legislação trabalhista brasileira. O dever de indenizar surgiu da teoria do risco gerado, ou seja, se é o empregador quem cria o risco por meio de sua atividade econômica, empresa, a ele caberá responder pelos danos causados, independente de dolo ou culpa. A este contexto atribuímos a teoria da responsabilidade objetiva. Assim dispõe o artigo 927 do Código Civil ao determinar que há obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano empregador implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Quando um trabalhador sofre um acidente de trabalho ou adquire uma doença ocupacional, o empregador pode ser responsabilizado civilmente, ou seja, pode ser obrigado a indenizar o trabalhador pelos danos causados. Essa responsabilidade abrange diferentes tipos de indenização, que são danos morais. Refere-se ao ressarcimento por danos emocionais e psicológicos causados ao trabalhador em virtude do acidente de trabalho ou doença ocupacional. Por exemplo, se o trabalhador sofre traumas emocionais devido a um acidente grave no trabalho, ele pode ter direito a receber uma indenização por danos morais. Danos estéticos. Refere-se à indenização por danos da aparência física do trabalhador resultantes do acidente de trabalho ou da doença ocupacional. Caso o trabalhador tenha sequelas permanentes que afetem sua imagem ou estética, ele pode ter direito a receber uma compensação por danos estéticos. Pensão mensal vitalícia. Em casos mais graves, quando o acidente de trabalho ou a doença ocupacional causa uma incapacidade permanente que impeça o trabalhador de continuar exercendo sua atividade laboral, ele pode ter direito a receber uma pensão mensal vitalícia. Essa pensão tem o objetivo de garantir uma fonte de renda ao trabalhador ao longo do tempo em que ele não puder ir trabalhar. É importante destacar que, para que o empregador seja responsabilizado, é necessário que seja comprovada sua culpa ou negligência na ocorrência do acidente de trabalho ou no surgimento da doença ocupacional. Caso seja constatado que a empresa não adotou as medidas de segurança e prevenção adequadas, isso pode reforçar a responsabilidade do empregador pelos danos causados ao trabalhador. O auxílio-doença e auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença é um benefício do INSS concedido aos segurados que ficam incapazes para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos devido a doença ou acidente não relacionado diretamente com suas atividades laborais. Para receber esse benefício, o trabalhador precisa cumprir dois requisitos principais: ter contribuído ao INSS por pelo menos 12 meses e manter a qualidade de segurado. Para continuar recebendo o benefício, o INSS pode pedir que o beneficiário seja avaliado periodicamente para verificar se o empregado ainda está incapacitado, podendo a Previdência Social recomendar a reabilitação profissional. Esse processo ajuda o empregado a se recuperar para voltar ao trabalho ou, em alguns casos, pode mostrar que a incapacidade é permanente. O auxílio-doença acidentário, por sua vez, é um benefício destinado aos trabalhadores que ficam temporariamente incapacitados devido a uma doença ocupacional, acidente de trabalho ou acidente ocorrido no trajeto entre casa e trabalho. Não é necessário cumprir o período de carência para receber esse benefício. O trabalhador que recebe o auxílio-doença acidentário tem direito a alguns benefícios adicionais, como estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno ao trabalho, manutenção de direitos trabalhistas como FGTS, convênio médico e ticket de alimentação, possibilidade de indenização em caso de culpa do empregador e até mesmo pensão mensal, se houver perda de capacidade parcial ou permanente, entre outros. A conversão do auxílio-doença em auxílio-doença acidentário ocorre quando a causa da incapacidade temporária é reconhecida como um acidente de trabalho ou doença ocupacional, permitindo ao trabalhador acessar esses benefícios específicos.